Olá, muito bom ter você de novo aqui comigo no meu canal. Caso essa seja a sua primeira vez, peço que você se inscreva, que você ative o sininho para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo você seja avisado. E peço também que você divulgue bastante esses vídeos que estão te fazendo muito bem. E a gente vai falar sobre vida mais uma vez, porque esse é o objetivo desse canal. Falar sobre a vida, para que você usufrua de uma vida maravilhosa, para que você construa uma vida sensacional. Então, vamos lá, viva a vida! Muita gente aproveita o dia do aniversário para fazer uma reflexão sobre a vida. E foi isso que eu fiz no último dia 27 de fevereiro. Compartilhei com as pessoas que vêm a cada domingo aqui ouvir o que eu tenho para dizer, aquilo que tem me ajudado a viver bem nesses últimos 49 anos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, as coisas que vêm dando certo para mim nesses 49 anos de vida. No fim da semana passada, conversando com Viviane lá em casa, eu me encontrava em dúvida sobre o que eu falaria no dia do meu aniversário, no dia 27 de fevereiro, último domingo. E ela me sugeriu algo interessante. Por que você não compartilha com as pessoas aquilo que tem dado certo na sua vida, aquilo que tem sido bom para você? Dá uma espécie de testemunho. Eu achei a ideia muito boa e eu criei então essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, só que eu falei de uma forma diferente. No último domingo, 27, eu fiz isso de uma única vez. Aqui com vocês, eu vou fazer em 3 vídeos, uma sequência, uma minissérie. O que deu certo para mim, o que vem dando certo para mim ao longo desses 49 anos de vida. Aqui no canal, a minha proposta é ajudar você a construir uma vida sensacional. E o que eu vou compartilhar com você nesse momento, com certeza, tem me ajudado a construir uma vida sensacional. Então, vamos à resposta para essa pergunta. O que tem dado certo para mim ao longo desses 49 anos de vida? Ao longo desses 49 anos, me ajuda muito ter aprendido a dizer não. Desde cedo eu notei algo que me incomodava bastante. Eu dava muita importância àquilo que as pessoas pensavam a respeito de mim. E quanto mais eu dava importância àquilo que as pessoas pensavam a respeito de mim, mais eu aceitava aquilo que elas sugeriam para que eu fizesse. Eu tinha muito medo de contrariar as pessoas, de desagradar as pessoas. Então, para que elas não ficassem desapontadas comigo, eu ia aceitando suas sugestões, seus direcionamentos e me sentia cada vez mais frustrado e sobrecarregado. E era comum eu dizer sim para as pessoas, com um sorriso às vezes no rosto, mas dizendo muitos nãos dentro de mim. Coisa do tipo, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter aceitado essa proposta, você não poderia ter aceitado essa sugestão. Isso acontecia porque eu acreditava que aquilo que as pessoas pensavam a meu respeito era muito mais importante do que aquilo que eu mesmo pensava sobre mim. Eu não conseguia dizer não, mesmo precisando dizer não, mesmo sobrecarregado, mesmo contrariado. Portanto, esse era um problema que eu precisava resolver, porque as coisas aumentavam cada vez mais, os pedidos se avolumavam e eu me sentia cada vez mais sobrecarregado e frustrado. Albert Einstein disse: toda vez que você diz sim querendo dizer não, uma parte de você morre. Lacan disse que a nossa falha em dizer não decorre do medo de não sermos compreendidos. Lacan disse também: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Portanto, vocês veem que pessoas brilhantes como Einstein e Lacan percebiam essa dificuldade que o ser humano tem em dizer não. Quando foi que eu mudei? Em que momento da minha vida eu passei a dar mais importância àquilo que eu sabia que era importante de fato para mim e menos importância àquilo que as pessoas pensavam que era importante para mim? Eu mudei quando eu percebi que quando eu dissesse não para algumas pessoas, eu estaria dizendo sim para Deus. Em outras palavras, enquanto eu estava dizendo sim para as pessoas, mesmo não podendo, eu estava dizendo não para Deus, mesmo sabendo que aquilo era de fato algo importante que eu precisava fazer. Enquanto eu estive focado naquilo que as pessoas podiam pensar em relação a mim, eu perdi o objetivo maior de lembrar que Deus de fato era a pessoa que determinaria a minha agenda e diria o que de fato eu deveria realizar. E eu entendi uma coisa. Eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Eu sabia que Deus tinha tarefas para eu realizar. Mas eu também descobri algo importante. Que as pessoas ao meu redor também tinham planos para mim. Que também tinham tarefas para mim. E aí eu percebi que ao dizer não para aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse, eu estaria dizendo sim para aquilo que Deus queria que eu fizesse. E aí eu deixei de dar muita importância àquilo que as pessoas pensavam de mim e passei a dar toda a importância àquilo que Deus pensava de mim.
Isso foi uma transição muito forte, porque eu consegui entender que o problema que eu tinha era um problema de ego. Eu estava muito preocupado com aquilo que as pessoas pensavam a meu respeito e muito pouco preocupado com aquilo que Deus pensava a meu respeito. Ou seja, o meu valor, a aceitação que eu queria era um valor social, uma aceitação social. Quando, na verdade, o meu valor advém daquilo que Deus pensa a meu respeito e a minha importância social advém daquela missão que Deus tem para a minha vida. Daí, eu resolvi seguir a agenda de Deus para mim. Eu entendi que o mais importante a fazer era seguir as determinações, as orientações, aquelas intuições que Deus vai colocando em nossos corações, no caso, para que então eu cumprisse a agenda que Ele tem para a minha vida. Eu aprendi a dizer não para as pessoas, para que eu pudesse dizer sim para Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma história, um testemunhozinho de algo que vai ilustrar muito bem tudo isso que eu estou falando. Em março de 2016, eu fui convidado para ir ao estado do Arizona, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, para visitar uma instituição de ensino. A pessoa que me convidou era um teólogo muito importante chamado Michael Gorin. E ele estava iniciando um novo projeto de educação teológica e ele chamou a diretoria do CTPI, do qual eu fazia parte como diretor, para que fôssemos até lá e participássemos de uma semana de retiro e discussão sobre ensino teológico. Nesse período da minha vida, no ano de 2016, em março de 2016, eu me encontrava exausto, cansado, esgotado. Eu não queria mais ser pastor. Eu estava absolutamente queimado de cima a baixo, estava no processo de burnout, por conta de todas as responsabilidades acumuladas ao longo dos anos. Então eu estava pensando no que eu poderia fazer da minha vida, algo diferente de ser pastor. E eu viajei com esse coração, alimentando essas ideias, com pouca esperança em relação ao futuro, e mesmo assim eu fui para os Estados Unidos para atender esse pedido do Michael Gorin. Mesmo muito triste, sem esperança para o futuro, desanimado, querendo desistir de ser pastor, pensando no que eu poderia fazer, eu fui para Phoenix. E lá participei de uma semana intensa de trabalho, de muitas reuniões, mas também de um curso muito bom sobre Deuteronômio. Foi positivo nesse aspecto, mas eu ainda assim me encontrava muito cansado. Eu quero aqui fazer um parêntese. Eu estava triste, cansado e querendo desistir de tudo, mesmo com muito sucesso. Pela bondade de Deus e por causa de um trabalho feito com muita excelência, eu cheguei a esse ponto da vida, no ano de 2016, muito bem sucedido, à frente de uma igreja que, graças a Deus, só anda para frente. Eu cheguei ao ano de 2016 muito bem casado, estou bem casado até hoje, muito bem com os meus filhos, com saúde, tudo aparentemente indo bem, mas por dentro eu estava consumido e esgotado. Como eu disse, eu queria desaparecer do mundo. Eu estava num momento em que eu queria realmente sumir da vida das pessoas e viver a minha própria vida, muito cansado de ser pastor. Terminada a semana em Phoenix, eu tinha mais reuniões para fazer nos Estados Unidos. Eu tinha que ir para Houston e depois de Houston eu tinha que ir para Miami, onde terminava a nossa viagem. Várias reuniões, vários encontros importantes. E o que aconteceu? Eu, nesse estado que eu relatei para vocês, fui para o aeroporto de Phoenix e esperar meu voo. Eu sempre chego muito cedo no aeroporto porque eu quero evitar qualquer tipo de problema. E como é hábito meu, eu sempre procuro nas livrarias por onde eu vou alguma coisa interessante. E me deparei com essa Bíblia aqui. E na verdade não é uma Bíblia, isso aqui é um Novo Testamento só. Achei linda a capa e eu tenho mais de 30 Bíblias em casa com certeza. Eu vou comprando as Bíblias que eu acho bonitas e vou guardando porque eu tenho muito carinho por esse livro. Levei comigo até o meu portão de embarque e fiquei esperando o meu voo ser anunciado. E, queridos, quando eu estava ali tomando um café naquele estado de tristeza, com muito trabalho ainda para fazer, tinha que ir para Houston, depois para Miami, para muitas reuniões, eu resolvi folhear esse livro aqui, Bíblia, Novo Testamento, e olhem só o texto que apareceu para mim, sobre o qual repousei meus olhos. Eu vou ler para vocês, esse texto vai ser projetado aqui para você. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. São palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. E naquele momento, algo muito poderoso aconteceu comigo. Eu senti a presença de Deus no meio daquele saguão lotado de americanos. E eu percebia Deus falando claramente, de maneira aleatória, coincidentemente,
naquele meu estado, eu senti Deus dizendo o seguinte: meu filho, você está dizendo que está cansado, que quer desistir de tudo, desistir de ser pastor. E eu quero que você saiba que eu te dei esse chamado. Eu te dei o chamado para ser pastor. Pessoas mais, como o texto aqui que eu li para vocês, pessoas mais sabem dar coisas boas aos filhos. Nenhum pai em sã consciência, ao ouvir o filho pedindo um pedaço de pão, vai lhe dar pedra, porque a pedra vai quebrar seus dentes. Nenhum pai em sã consciência vai dar ao seu filho uma cobra quando ele lhe pede um peixe. E ele diz: se pessoas ruins, pecadoras, sabem fazer coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Então o Espírito Santo falou comigo muito poderosamente: meu filho, eu te dei esse chamado pastoral. E eu te dei porque eu sabia que seria um presente para você. Eu jamais daria alguma coisa que fosse machucar você. Eu jamais daria a você algo que pudesse matar sua alma. Se hoje você está cansado e sobrecarregado, meu filho, é porque você está administrando mal a sua vida. Gente, o resultado dessa conversinha que Deus teve comigo em Phoenix foi muito choro. Eu chorava igual uma criança, tentando disfarçar aquela emoção. No meio daqueles americanos, eu senti Deus dizendo claramente que eu precisava fazer uma reforma, porque eu estava achando que o problema era o ministério pastoral, quando na verdade o ministério, a dificuldade, perdão, era eu saber dizer não para as pessoas. Eu entendi que grande parte do meu sofrimento era fruto da minha dificuldade de dizer não para as pessoas. Então, a partir daquele momento, eu passei a olhar para a minha agenda com lentes novas e eu começava a escolher coisas de acordo com aquilo que me levava para perto da aceitação, da aprovação de Deus. E às vezes entrava em conflito a vontade de A, B e C e a vontade de Deus. E foi ficando cada vez mais fácil eu dizer não para as pessoas porque eu sabia que estava dizendo sim para Deus. Resultado, eu fui ficando dessobrecarregado, a alegria foi voltando e eu passei a dominar essa autoestima que estava fragilizada, necessitada da opinião dos outros, porque eu entendi que o mais importante nesse universo é eu saber o que Deus pensa a respeito de mim. E quando eu entendia que eu dizia sim para Deus e não para as pessoas, eu dava passos cada vez mais largos em direção à construção de uma vida sensacional. Ao longo desses 49 anos de vida, aprendi muita coisa, mas eu vou continuar aprendendo muita coisa até o último dia da minha vida, porque eu sou um aluno eterno. Eu tenho curiosidade de aluno, eu quero aprender cada vez mais para viver cada vez melhor. As coisas que eu compartilho com vocês aqui nesse canal são coisas que eu vivo, verdades que eu absorvi. E eu tenho um compromisso de te ajudar a construir uma vida sensacional. E a gente constrói uma vida sensacional aprendendo a dizer não. E a dizer não com gentileza, com amor, com educação, mas com firmeza. E quando a gente diz não para alguma coisa, é porque a gente está dizendo sim para algo mais importante que Deus quer que a gente faça. Então é isso. Eu espero que isso te ajude muito, eu espero que isso te inspire, espero que isso seja revelador, que isso seja impactante na sua vida. E se foi tudo isso, eu peço que você compartilhe com muita gente. Se você não fez a inscrição, por favor, faz a inscrição aí, não custa nada, dá um cliquezinho, pede para te lembrar, põe lá o sininho e também me siga no meu Instagram, @FabriniViguier. Você pode encontrar também muito conteúdo legal lá, tá bom? Até o próximo vídeo, a parte 2, essa foi a parte 1. A parte 2 vai ser ainda mais legal, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!